Eu me lembro como se fosse ontem, quando eu decidi, aos 17 anos, que eu estudaria filosofia, que eu iria para a Universidade de Filosofia. A cara de espanto das pessoas, a cara de horror, de nojo delas, quando eu dizia que queria seguir uma carreira que elas nem sequer compreendiam o que era. Muitos perguntavam assim, mas você vai trabalhar com o que depois? Vai passar fome? Vai virar mendigo? O que você vai fazer depois? E essa é uma visão que muita gente compartilha, na verdade, de que quem estuda filosofia é vagabundo, é maconheiro, sabe, uma pessoa que não tem ambição na vida, é uma pessoa que simplesmente desajustada, que foge do padrão. Talvez tenha um fundo de verdade em algum ponto aí, né? Eu acho que quem estuda filosofia, de fato, é desajustado no sentido de que não compra as respostas dadas pra gente, que é preciso investigar, então não se ajusta a isso. Mas, por outro lado, também tem essa lógica industrial, né? De que você tem que produzir algo concreto para ter algum valor. De que para você ser reconhecido como trabalhador, que você tenha produzido algo que você possa pegar, possa ver. Ou seja, você tem que ser um engenheiro, você tem que construir um prédio, você tem que montar um carro, você tem que curar uma pessoa. Que aquilo que você não consegue pegar, que aquilo que é abstrato não tem valor. Essa lógica também acho que se aplica a muitos artistas também, né? Que aquilo que você faz não tem nenhuma serventia. Isso, essa recepção, né, essa compreensão do papel do pensamento crítico, da reflexão, ela já é muito triste quando vem de pessoas comuns, né, de seus amigos ou parentes, pessoas que você conhece. Mas é muito mais triste quando ela vem do ministro da Educação, uma pessoa que deveria compreender o papel da educação e o papel do pensamento crítico, acima de tudo. Ontem, uma cena que a gente viu foi do Abraham Weintraub, o atual ministro da Educação, sabe-se lá até quando, porque acho que ele vai cair em breve, por outras razões que a gente vai ver em seguida. Ele saiu às ruas de Brasília para cumprimentar bolsonaristas. Daí rolou a seguinte conversa. Vamos ouvir aqui para vocês entenderem onde eu quero chegar. O Brasil inteiro precisa mudar a escola. Eles querem saber o que o senhor tem para eles, de fato. A primeira coisa, veja, todas as universidades que a gente tem, pessoal, federais, silêncio, elas pessoal, não vêm, não brota da terra o dinheiro, vem do imposto. Quando a gente for comprar pão, comprar gasolina para moto, telefone celular, a linha do telefone vem imposto. E esse imposto é usado para pagar o salário de professor, de técnico, bolsa, alimentação, tudo isso. Eu, como brasileiro, eu quero o quê? Eu quero ter mais médico, eu quero ter mais enfermeiro, eu quero ter mais engenheiro, eu quero ter mais dentista. Eu não quero mais sociólogo, eu não quero mais antropólogo, eu não quero mais filósofo. Com o meu dinheiro. Com o dinheiro que eu pago imposto, eu quero mais médico, mais enfermeiro. Se o cara quer fazer filosofia, vai fazer com o dinheiro dele. Meu filho pode fazer filosofia? Meu filho pode fazer filosofia? Lógico que pode. Papai, eu quero fazer filosofia. Filhão, você já está trabalhando? Vai ganhar dinheiro. Não é a primeira vez que o Abraham Weintraub ataca a sociologia, a antropologia e a filosofia. Não é a primeira vez que ele faz isso. Ele já disse algo parecido ano passado, inclusive no meu livro agora mais recente, lançamento semana passada, A Minha Especialidade é Matar, como o bolsonarismo tomou conta do Brasil. Tem um capítulo, tem um artigo lá dentro que é sobre isso. Da última vez que o Weintraub falou essas coisas. Reduzindo a importância, né? O que ele diz aqui? Eu vou parafrasear um pouco o Weintraub para vocês entenderem o que ele quer dizer aqui. Que os cursos universitários que só têm valor, que só servem para alguma coisa, que só tem algum tipo de papel social a desempenhar num país, são aqueles que produzem alguma coisa concreta, como eu disse no começo aqui. Então ele fala em enfermeiros, fala em médicos, fala em engenheiros, ou seja, ele quer pessoas que produzam alguma coisa em prol da nação. Outros cursos que não têm esse tipo de produção prática, que a gente não pode ver de maneira nítida, pelo menos, porque a produção de outras áreas também são importantes e também obtém resultados, esses outros cursos não devem ser financiados pelo Estado, porque não dão retorno para o Estado. Bem, o primeiro equívoco, né? Como eu disse, que o pensamento crítico ele não tem serventia prática. E tem. Tem uma serventia prática enorme, que é uma compreensão da realidade e um aprimoramento da realidade também. A gente vai lá, observa o mundo, critica esse mundo e assim, desse modo, através da crítica, através da reflexão, a gente pode tentar buscar saídas melhores. Só que, para governantes autoritários, para governantes com perfil autoritário, é o que tem de pior. Porque quem critica, quem reflete, não engole respostas prontas.
não engole respostas para as quais não haja justificativa. Não aceita, de maneira bitolada, ordens. É um elemento de contestação. Eu quero mencionar um trecho desse livro aqui, The Dictator's Handbook, que já mencionei várias vezes. Os autores são o Bruce Boyne de Mesquita e o Alastair Smith. Nessa edição minha aqui, na página 108, ele fala sobre educação em governos autoritários e democráticos. Tem um trecho que diz o seguinte: comparando como regimes autoritários utilizam a educação para formar uma massa, uma plebe, né? Formar uma massa de camponeses em trabalhadores produtivos. Então eles fornecem o mínimo de educação para que eles aprendam a ler e escrever e o mínimo de saúde básica para que eles possam sobreviver e trabalhar. Enquanto em democracias há uma lógica diferente. Na verdade, na página 109, que ele fala o seguinte: pessoas altamente educadas são uma ameaça potencial para autocratas, ou seja, para ditadores. E os autocratas se certificam de limitar as oportunidades educacionais. O que os autores mostram aqui é que mesmo em ditaduras, o que acontece é o seguinte: eles mantêm essa massa de pessoas com uma pouca educação ou com uma educação voltada para a produção, para produzir recursos para o país, enquanto que os filhos dos líderes desses países, os filhos daqueles que estão no topo da sociedade, eles são enviados para a Europa, para Oxford, para a Suíça, para estudarem lá. Ou seja, uma educação mínima, essencial, para a base, para que elas não contestem o governante, para que elas não confrontem o governo, e uma educação de altíssima qualidade para quem está no topo. Por exemplo, o Kim Jong-un, o filho do Kim Jong-il, foi estudar na Suíça. O atual ditador da Coreia do Norte, ele não estudou na Coreia do Norte, ele foi para a Europa estudar. Eles até mencionam aqui que Oxford é possivelmente a universidade que mais formou ditadores no mundo, porque os filhos de ditadores vão para lá estudar. E ele fala assim que a melhor maneira de você comparar os países, para você ver qual país tem uma boa educação de fato, é você ver a diferença entre países ditatoriais e democráticos em suas principais universidades no mundo, em sua posição que elas ocupam. Você vai ver que os países democráticos, mesmo quando são pequenos, como Israel, por exemplo, têm mais universidades boas no ranking de top 100, por exemplo, do que países ditatoriais. Eles falam o seguinte ainda, para concluir aqui: matemática e ciência são ótimas matérias para se estudar na China. Sociologia e ciência política são matérias para democracias. Justamente, aqui é importante reforçar isso, justamente porque são assuntos, sociologia, antropologia, ciência política, filosofia, são assuntos que despertam a reflexão, despertam a crítica. E tudo que um Bolsonaro não quer, tudo que ele não quer, são pessoas contestando ele diariamente sobre aquilo que ele faz. O que eles querem é exatamente um gado bitolado, um gado obediente, um gado que cumpre tudo o que eles disserem e que não pense em nada além disso. Aqui é importante fazer uma ressalva, porque dá a entender que, por exemplo, enfermeiros são bitolados, ou que médicos são bitolados. E pelo contrário, o que eu percebo atualmente no Brasil é que uma boa parte da militância que critica o governo Bolsonaro, que critica também os governos, não apenas o Bolsonaro, mas outros governos, parte dessa base da ciência da saúde no Brasil, porque eles estão na linha de frente, vendo constantemente as desigualdades, confrontando diariamente uma profunda estrutura de exclusão no Brasil. Então, não quer dizer que os enfermeiros brasileiros sejam bitolados. Eu acho que não são, não. Pelo contrário, são bastante militantes em muitos sentidos. Mas eles querem reverter esse cenário. Quando o Weintraub critica a filosofia, a sociologia, a antropologia, o que ele quer dizer não é apenas que a pessoa não vai estudar isso com dinheiro público, porque não tem retorno para o Estado isso, a filosofia não dá dinheiro para o Estado, mas é também que isso seja eliminado da grade curricular das pessoas, possivelmente, para que você não estude na escola isso. Para que você não questione as coisas, para que você no curso de medicina ou de enfermagem ou de algum outro curso de saúde, algum outro curso, que você nem sequer estude isso. Porque não tem serventia nenhuma. Ou pelo contrário, porque atrapalha. Isso atrapalha governos. A filosofia, a antropologia e a sociologia, elas atrapalham porque elas põem o dedo na ferida. Elas mostram aquilo que não funciona. Elas mostram aquilo que é defeituoso. Elas mostram aquilo que tem que ser melhorado. Isso é péssimo para um governo autoritário. Isso é péssimo para uma figura como Bolsonaro. Que a gente esteja aqui, eu, formado em filosofia, esteja aqui criticando diariamente o Bolsonaro, isso é péssimo para eles. Que eu lance um livro sobre o Bolsonaro aqui mostrando os absurdos que ele diz, isso é péssimo para eles. É tudo que eles não querem. É tudo que eles não precisam. É de gente pensando o país, pensando os problemas, criticando esses problemas. É o que eles não querem. Eles querem o gado. E se esforçam ao máximo para isso. Para formar gado.
E quando a gente fala em gado aqui, é justamente porque o gado é o mesmo que é criado pelo produtor lá, que é alimentado diariamente pelo produtor, para depois ir para o abate. O gado não tem consciência de ser gado. O gado não tem consciência de que um dia ele vai ser morto para satisfazer os lucros do criador. É isso que eles querem. Eles querem produzir mão de obra. Eles querem produzir pessoas que não pensem. Eles querem produzir pessoas que apenas vão gerar dinheiro para os cofres públicos. E quando tiver que sacrificar essa massa de pessoas que não têm reflexão, eles farão sem piedade. Como já fazem, na verdade. Eles já fazem. A massa de trabalhadores no Brasil na cabeça dos governantes, dos poderosos, já é altamente descartável. E depois substitui pelo filho desse cara. Depois substitui pelo neto desse cara. É uma reprodução perpétua da opressão e da mão de obra. Se vocês assistiram Game of Thrones, tem a Daenerys, que é a mãe dos dragões. E em vários momentos da série, ela fala em quebrar a roda da opressão, a roda da escravidão. Ou seja, que ela fosse lá e terminasse com regimes autoritários, repressivos, quebrasse a roda da opressão. Um dos modos para quebrar essa roda da opressão é justamente o pensamento crítico. É quando vocês, aí cidadãos, simplesmente param e começam a pensar: alguma coisa não está certa. E pessoas como o Weintraub, eles têm pavor disso. E esse Weintraub, ele tem um projeto de destruição da universidade. Já falei para vocês sobre isso aqui, como você tem uma ala ideológica no governo Bolsonaro, uma ala olavista, que é o caso do Weintraub. O Weintraub e o Ernesto Araújo são dois desses nomes aqui, pessoas que estão em ministérios e são olavistas. E o Weintraub, ele tem a proposta de destruição da universidade. Por exemplo, quando ele vai lá e fala de balbúrdia, que na universidade se fabrica drogas sintéticas ou que se planta maconha, o que ele quer fazer é pôr a sociedade contra as universidades. Como se as universidades não fossem espaço de produção de conhecimento, como se elas não fossem espaço de produção de coisas de valor, como se quem está na universidade hoje, pesquisadores, bolsistas, fossem vagabundos. E isso está bem longe de ser verdade. Está bem longe de ser verdade. As universidades brasileiras são centros de excelência. Produzem conhecimento, tanto científico, tanto prático, nesse sentido que eles querem, né? Que tem algum tipo de visibilidade prática, quanto de pensamento reflexivo, de crítica. E isso causa um enorme temor nos poderosos. Sempre causou. É um elemento, sim, de desajuste, porque é da identificação de problemas. Nem sempre a gente tem respostas para esses problemas, mas a gente pode identificar os problemas, porque alguém vai ter uma solução em algum momento. Então eles têm ódio ao pensamento crítico. Sociologia, filosofia, antropologia. Ódio e desprezo. E aqui, lembrando, essa é uma visão de governos autocráticos, ditatoriais, repressivos. É tudo que eles não querem. Mas isso não foi o pior da fala do Weintraub, embora seja péssimo, né? Pra gente que é dessa área, que trabalha nessa área, quem é sociólogo, quem é antropólogo, quem é filósofo, é péssimo isso. Porque aumenta o estigma que já existe sobre essas áreas. Como se a gente fosse vagabundo. Como se aquilo que a gente fizesse não tivesse nenhum valor. Isso é péssimo. Mas o pior da fala do Weintraub vem em seguida. Quando questionado o seguinte, veja um vídeo aqui. A proposta da força rural do país é tornar esse ponto de encontro aqui da força positiva que existe ainda no país. É quem trabalha, é quem constrói esse país. Quem paga imposto. É quem paga a conta dos bons policiais, dos bons funcionários públicos, mas nós estamos revoltados por estar pagando a conta daqueles corruptos que estão estragando nosso país. Entendeu? Então aqui nós agradecemos a sua visita. Eu já falei com a minha opinião o que eu faria com o senhor. O que o Weintraub faz aqui é repetir algo que ele já disse anteriormente na reunião ministerial, que foi um escândalo, tinha muitas coisas ali naquela reunião, e uma das falas mais problemáticas foi do Weintraub quando ele disse que tinha que prender ministro do Supremo. Aqui ele vai lá e reforça o que ele disse. E vemos mais uma vez a estratégia olavista e bolsonarista de dobrar a aposta. Não basta dizer o absurdo, você tem que reforçar o absurdo. E ele vai lá e diz, eu já dei solução. Ou seja, prender ministro do Supremo. E alguns especulam que esse passo que o Weintraub deu seja o passo da demissão dele. Ele já estava em maus lençóis, ele já estava com a corda no pescoço, mas agora pode ser o golpe de misericórdia, é pá de cal do Weintraub. Não sabemos também, tem que esperar para saber, porque sempre pode piorar. Eu já disse aqui, a gente não pode subestimar o governo Bolsonaro, sempre pode piorar. Pode sair o Weintraub e entrar alguém muito pior, a gente não sabe. Pode piorar. Mas o fato é que o problema do governo Bolsonaro não é que as pessoas pensem essas coisas, ou que pratiquem essas coisas, ou que digam essas coisas. O problema é quando vem a público. Por exemplo, quando houve o caso do Alvin,
que vai lá e faz um vídeo apologético ao nazismo, com trechos do discurso de Joseph Goebbels, que foi o ministro da propaganda do governo nazista. Quando o Alvin vai lá e faz esse vídeo com estética nazista, ou seja, uma série de referências ao nazismo, para um prêmio artístico com princípios nazistas também, quando ele faz esse vídeo, o problema não era ele fazer apologia ao nazismo, o problema não era ele ter uma retórica nazista, o problema foi que identificaram isso. Um dia antes, você tinha o Bolsonaro elogiando o Alvin, dizendo que era um grande cara. O problema não é ser nazista, o problema é parecer nazista. No caso do Weintraub, o problema não é que ele pense essas coisas, não é que ele pratique essas coisas, não é que a proposta educacional dele vá nesse sentido. O problema é quando ele fala isso. Aí sim eles caem. Aí sim eles são derrubados. O problema do governo Bolsonaro não é que tenha um viés fascista, mas é que isso venha à tona. E é por isso que eles odeiam tanto o pensamento crítico, porque são pessoas que vão lá e apontam essas coisas. Isso aqui é fascista, isso aqui é um apologia ao nazismo, isso aqui é perigoso, isso aqui é destrutivo. E depois ali começam a gritar que o Weintraub tem razão e ele fala assim, o Olavo também. Se vocês ouvirem bem no áudio ali, eles falam assim, Olavo também. Você tem uma ideologia nefasta, perigosa, que está entranhada nesse governo. É unha e carne com esse governo. O olavismo e o bolsonarismo estão juntos nisso. Isso vai destruir o país cada vez mais. Teve uma reportagem hoje no Intercept falando sobre isso, como o Brasil se tornou um páreo internacional. E é o que está acontecendo. A proposta de política externa do Ernesto Araújo é altamente destrutiva. Olavista, está destruindo a imagem do país no mundo. A proposta educacional do Weintraub é altamente destrutiva. Eles estão destruindo o Brasil. Para você entender mais sobre isso, recomendo que vocês leiam o livro Minha Especialidade é Matar, porque eu conto essas histórias, tive a trajetória do governo Bolsonaro, a fala anterior do Weintraub sobre isso também, atacando a filosofia, ou seja, é uma genealogia da tragédia. Então confiram lá na Amazon, você pode ler no Kindle, pode baixar um app para o celular ou para o computador para vocês lerem, então confiram porque de fato é assustador. Você vê esse percurso, é assustador. Me diga o que vocês pensam sobre isso aqui, ao ataque do Weintraub à filosofia, sociologia, antropologia. O que você acha que é o objetivo deles? O que eles querem com isso? O que ele quer com isso? Ao atacar a universidade, Paulo Freire, ao atacar a educação reflexiva. E também depois sobre a frase dele ali, que eu já disse o que eu penso, que é prender ministro do Supremo. Se isso vai levar à queda do Weintraub ou não. Deixa aqui embaixo no comentário o que você pensa, deixa o joinha, assine o canal, ajude no Apoia. A gente se vê por aí. Abraço e até mais. Tchau.